Eu diria, já me tiraste a primeira questão que eu próprio tinha aqui para fazer a mim próprio. Eles levam tudo. É verdade. Que é, ou seja, semáforo verde já, ou seja, já passo a explicar o porquê. Porquê? Porque o Ruben Amorim aparentemente vai entrar na Premier League pela porta grande, e eu digo aparentemente porque de meia em meia hora vão surgindo informações que não colocam em causa a ida dele para a Inglaterra, mas que fazem pelo menos que ele pense duas vezes em ir para a Inglaterra. Por exemplo? É fácil. Imagina que tu és um líder de um grupo, imagina que tu tens de encarar o grupo e que tens de dizer que vais sair, claro. E o grupo depois te diz mas nós não cumprimos aquilo que nós tínhamos prometido a nós próprios enquanto grupo. É complicado. E a promessa de Ruben Amorim era não sair antes do final da época? Não é bem uma promessa, ou seja, é um compromisso coletivo de que o Sporting esta época iria lutar pelo bicampeonato e iria lutar para ir o mais longe possível nas competições europeias. E está a fazer uma grande época, não é? Está a fazer uma grande época e parece-me que é favorito para ganhar o campeonato. E tem boas possibilidades de, pelo menos, igualar aquele que é o melhor registro do Sporting em termos de Liga dos Campeões / Taça dos Clubes Campeões Europeus. Voltando outra vez à questão inicial, porque é que é a decisão mais complicada de todas? Porque é muito complicado tu perceberes o que é que pesa mais aqui. Ou seja, porque por um lado tu tens a possibilidade de haver um comboio que já não passa mais por ti nos próximos 2-3 anos. Porque olhando um bocadinho para a realidade da Premier League, tens o Arne Slot no Liverpool que está a correr bem e, portanto, vai ter tempo para fazer uma boa sucessão de Jürgen Klopp e talvez criar uma era tal e qual como Klopp teve. O Enzo Maresca no Chelsea conseguiu estabilizar um bocadinho uma equipa que era sobretudo motivo de paródia para toda a gente e que nesta altura já começa a ser encarada de outra forma em termos desportivos. O Arsenal do Mikel Arteta, o Arteta é indiscutível, portanto nem há hipótese, e o City, que terá como diretor desportivo aquele que é não só o atual diretor desportivo, mas também um dos seus melhores amigos, e que ele próprio sabe que a possibilidade de Guardiola renovar é grande. Portanto, todas estas portas estão fechadas. Apesar de ser o atual 14º da Premier League, o United é a quinta porta. E, portanto, ou é agora ou é nunca. E quando ele próprio perguntou ao United se haveria alguma hipótese de acabar a época em Alvalade e depois ir para a Inglaterra, a resposta foi essa. Ou agora ou nunca. Depois há o outro lado, que é, muito provavelmente, Ruben Amorim nunca mais vai apanhar um clube como o Sporting. Não aquele que ele apanhou quando chegou, mas aquele que ele ajudou e muito a construir. Ou seja, um clube altamente estável, um clube onde ele termina um campeonato em quarto lugar e nunca é colocado em causa, um clube onde, digamos, também não tem propriamente um mau contrato, vai ganhar mais do dobro, mas nesta altura, contexto do futebol português, ganhar 3 milhões de euros limpos por ano é um bom contrato, é dos melhores contratos que existe, e portanto foi nesta balança que Ruben Amorim... Depois também há aqui outras questões pessoais, a questão da estabilidade, a escola dos miúdos, etc. Portanto, tudo isso depois acaba por ser ponderado. E no final aquilo que acontece é, ele percebe que ou apanha agora o comboio ou não volta a apanhar. E como o próximo comboio vai demorar muito tempo, muito provavelmente ele vai ter de apanhar este comboio. Quando sair, não deixa de ficar uma marca para mim indelével, que é, não é o treinador com mais jogos do Sporting, não é o treinador com mais títulos do Sporting, vai ficar, e nós vamos perceber isso com a devida distância, vai ficar como o treinador mais importante da história do Sporting. O novo treinador, tudo aponta para que possa ser João Pereira. Ainda falta ouvirmos da boca de Ruben Amorim que sai, mas assumindo que sai, tem as ferramentas, João Pereira, para que o Sporting continue no momento alto que tem vivido e para chegar a ser bicampeão, como lá está, prometeu Amorim? Ele chega de uma forma precoce, ou seja, mas o João Pereira, em termos internos, estava a ser preparado para ser o novo Ruben Amorim. Ele, o ano passado, fez sub-23, este ano estava na equipa B, havia uma partilha de treinos com o Ruben Amorim. O Ruben Amorim já conhece o João Pereira há muito tempo do futebol, depois o João Pereira ainda foi jogador dele na parte final da sua carreira, e o Ruben Amorim basicamente foi ajudando a que existisse uma transição interna e uma solução interna para o dia em que ele saísse. Pode ser um bom discípulo. Ou seja, pelo menos aprendeu com o mestre. Tem essa vantagem de ter aprendido com o mestre.
questão chega de uma forma precoce, digamos assim, ou seja, toda a gente entende que o João Pereira deveria ter mais algum período de aprendizagem. Agora, a questão é que o futebol é um momento e não se escolhe timings, ou seja, Ruben Amorim, se pudesse escolher o timing, garantidamente não iria sair agora. João Pereira, se escolhesse o timing, garantidamente não iria assumir o comando do Sporting agora, e é por isso é que, em termos desportivos, eu diria que, e esse vai ser o meu sinal amarelo, tudo vai depender da força das palavras de Frederico Varandas quando diz que o Sporting conseguiu criar um projeto esportivo que é robusto o suficiente para suprir qualquer lacuna que venha a ter, seja na parte de direção desportiva, neste caso com a saída do Hugo Viana, que foi célere a alteração e há uma mudança no organograma e consegue-se perceber porque é que tudo isso existe. A questão de Ruben Amorim é muito mais complicada porque Ruben Amorim é a base de tudo, ou seja, por mais que Ruben Amorim diga vocês acham que eu aqui faço tudo, mas não, eu simplesmente sou ouvido em tudo. Não, Ruben Amorim é a base de tudo, é a base da comunicação, é a base do sucesso desportivo, é a base de como trabalhar a parte de marketing comercial, comunicação, é a base que conseguiu chamar novamente os adeptos. Recordar o primeiro jogo... Temos aqui uma, Bruno, temos aqui uma. Que não vou ao futebol, mas eu, sportinguista, me confesso, e muito triste, porque finalmente os sportinguistas, mesmo aqueles que não ligam muito ao futebol diariamente e àquilo que vai acontecendo, mas de facto Ruben Amorim conseguiu entrar até no coração de uma sportinguista que não é uma grande adepta, mas que é sportinguista fervorosa. E muito provavelmente pela maneira como comunicava também. Sim. Que é uma grande vantagem, ou seja, tem zero de bélico, sabe controlar uma conferência de imprensa, que é uma coisa que não é muito normal. Os treinadores não sabem controlar, ou seja, a única ferramenta que têm é quando entram na parte do não comenta, ou isso não é o assunto. Não, ele sabia tudo e mais alguma coisa, sabia sempre para onde levar e o que dizer em cada conferência. Acho que isso aí também lhe conferiu... com uma imagem de simplicidade e humildade que eu acho que entrava bem em qualquer pessoa. Em tudo. E eu acho que esse vai ser o grande desafio de Frederico Varandas, ou seja, há aqui até uma questão, e comparando desporto, política, o Sporting durante muitos anos foi mais um partido político com uma equipa de futebol do que propriamente uma equipa de futebol e um clube desportivo, foi assim durante muitos anos. Ruben Amorim contribuiu muito para acabar com isso. Agora, a questão é, o Sporting vai ter eleições em 2026, ninguém tem dúvidas sobre o trabalho de Frederico Varandas quando olha para a floresta, ou seja, quando olha para aquilo que aconteceu no estádio, quando olha para a recompra do SMOC, quando olha para a recompra do Alvaláxia, que em termos de negócio vai ser fantástico, com todos aqueles prédios que estão ali a nascer ao pé do pavilhão, só que depois há uma parte esportiva e a questão da bola que entra e que não entra conta muito, e Frederico Varandas agora vai ter um teste, ainda para mais perdendo um treinador pelo qual pagou mais do que vai receber a sua cláusula de rescisão. Continuar a ganhar sem Ruben Amorim. É verdade.